estamos nas colinas da Judéia e você pode ver aqui muitas terraças. São essas prateleiras de pedra que foram montadas aí com o objetivo de reter a água no solo, a fim de facilitar o plantio de oliveiras, por exemplo, como muitas que nós podemos ver aqui. E o mais curioso é que não é apenas o espaço que a gente consegue imaginar como Davi vivia, como Davi pastoreava. Miguel está me contando que tem uma gruta aqui que comprova que Davi e outros pastores vinham até aqui. Essa gruta servia como um aprisco de ovelhas, né, Miguel? É verdade, e eu quero te mostrar como é lá dentro e os indícios que nós podemos ver. Falando mais sobre a infância de Davi, ele era então um pastor de ovelhas. Ele nasce mais ou menos em 1040 a.C., em Belém. Exatamente. A gente está falando do 11º século antes de Cristo, num período em que a escrita na terra de Israel era muito pouca. Porém, ele já tinha na sua mente a história de sua família. Por exemplo, o livro de Ruth. Eu costumo dizer que Davi tinha algumas coisas nas mãos. Ele tinha um cajado de pastor, ele tinha uma funda que era aquela espécie de atiradeira que eles rodam, ele tinha algumas pedras para matar os gigantes, mas ele tinha também, talvez, o rolo manuscrito da história da sua família, o livro de Ruth. Então, com todo esse ambiente de fundo, todo esse background, conhecendo a história do seu bisavô, Ruth Boaz, seu avô, Obed, né? E até do seu pai, Ishai ou Jessé. Ele conhecia também a história de Judá e Tamar. Ele veio da mesma família. E ele sabe que história maravilhosa de redenção tem nessa família. Nós temos, antes de Davi, 2 histórias de redenção na mesma família. Ou seja, 2 famílias foram transformadas porque cumpriram o mandamento de redenção. Isso é maravilhoso nós podermos ver nessa história de Davi. Ele tem isso no fundo, mas ele também tem no fundo o fato dele talvez ser o menor de todos, de sua família. O menor é sempre um pouco desprezado pelos maiores. O que ele sabe? Ele é apenas criança. A gente pode ver até mesmo pelo fato de não terem chamado ele quando Samuel estava presente, como está escrito, ruivo, de olhos bonitos. Talvez pensasse, esse jamais pode ser um rei. Um rei tem que ser um valente, um forte, destemido, olhos fortes. E a gente vê Davi assim como um menino pequeno, frágil e belo. E você falou um pouquinho da descendência, né, de Davi, do pai dele, Jessé. E chama atenção que são histórias, né, de Ruth e Boaz, por exemplo, que tem uma conexão muito forte com a fé, com Deus, né? É verdade. Todos esses casos aí que aconteceram, tanto o caso de Tamar com Judá e Ruth e Boaz, são casos de redenção. E o que significa redenção? Redenção é quando um marido morre e a mulher tem que receber o direito de gerar a um filho desse marido que morreu. É como se ela tivesse que ressuscitar a descendência desse marido que morreu. E a lei de Moisés determina que o próximo na linhagem familiar cumpra esse papel para cumprir a lei e eternizar a família. E nós vemos que isso aconteceu 2 vezes na família de Davi, em espaço curto de tempo. E nós podemos ver isso, que Deus tinha um plano realmente para redimir a semente de Judá. Ruth era moabita, ela decide acompanhar a sogra após ficar viúva, né? E aí ela decide crer em um Deus único naquela época. E posteriormente ela conhece Boaz, né? Os moabitas eram um povo com certo parentesco com o povo de Israel. Eles criam em diversos deuses. A deidade mais dominante entre os moabitas era Quemos. Os moabitas eram adoradores de ídolos. Eu quero lembrar que Ló e suas filhas e sua mulher eram adoradoras do Deus de Abraão. Mas em algum determinado momento, a sua descendência segue adiante e volta à idolatria. Mas agora com um passo de fé, mesmo tendo perdido aquilo que mais precioso era
para ela, o seu esposo, ela decide se juntar à sua sogra Noemi, porque via nela o exemplo de uma mulher que realmente amava Deus, que realmente era caridosa e com quem ela se sentia mais que apenas uma nora. Ela se sentia talvez filha de Noemi, a tal ponto que ela faz aquela declaração: onde você for eu irei, e onde você morrer eu morrerei, né? O teu Deus é o meu Deus. Coisa mais linda nós podermos ver isso, né? E ela se torna então bisavó de Davi, né? E Miguel, falando dessa questão, né, da relação dele com Deus e tudo mais, Davi e Jessé, enfim, seu pai, vindo dessa linhagem de Boaz, a gente consegue entender que era uma família próspera, já que Boaz era um homem muito próspero, né? É verdade, nós vemos que a família de Boaz era uma família próspera, era uma família que tinha servos também, e o fato de Jessé pedir para Davi levar suprimentos para os seus irmãos lá no acampamento de Saul e levar também suprimentos para os oficiais demonstra duas coisas. Provavelmente que Davi estava acompanhado de um jumento para poder levar esses suprimentos todos. Ter um jumento nessa época não é para qualquer um, são pessoas de posse. O jumento ajuda no trabalho agrícola, na prensa do azeite, no arar da terra. Além disso, as mercadorias. Está escrito que levou tzmukim. Tzmukim são passas, frutas secas. Ora, somente famílias que tinham seu próprio pomar, seu próprio armazém, poderiam acumular bens como esse e abrir mão desses bens para levar para quem estava na guerra e também até mesmo para um oficial. Nós vemos que a família de Davi já era próspera. Não era qualquer uma família. E nós podemos aprender disso. Nós podemos aprender com isso também porque Boaz era próspero. Boaz era rico, tinha as terras, e nós veremos o tamanho desses campos, são campos imensos e prósperos, talvez os maiores campos cultiváveis para trigo na região. E nós conheceremos um pouco dessa prosperidade que nós podemos ver nos campos até o dia de hoje. E também acho que o fato dos irmãos de Davi serem treinados para o exército, isso também já era um sinal dessa herança, né, da família dele, porque não era qualquer pessoa que podia fazer um treinamento naquela época, né, para o exército. É verdade. Nós lemos, por exemplo, que Boaz é chamado no livro de Ruth de Gibor Hail. A expressão Gibor Hail quer dizer um valente guerreiro. Ou seja, já desde Boaz nós temos aí a tradição de uma família que investe na guerra, na batalha, no sustento e na defesa do povo de Israel. E agora nós vemos também que os irmãos de Davi já estão lá, fazendo aquele treinamento. E quem sustentava eles? Era a família. A família sustentava eles tanto emocionalmente, espiritualmente, quanto economicamente. Nós podemos ver isso no relato bíblico. Então, para imaginar melhor essa história, eu espero que a gente possa visitar um campo como esse. Você consegue levar a gente lá? Vamos lá. Bom, nós estamos chegando aqui, né, Miguel, nos campos de Boaz, terras que pertenciam a Boaz. Onde que a gente está exatamente agora, Miguel? Nós estamos à beira do caminho dos patriarcas, nós podemos ver por essa coluna aqui. E o que é mais interessante é que nós estamos muito próximo a Belém, alguns quilômetros apenas. Nós estamos no final do que a gente conhece pela tradição como os Campos de Boaz, no alto das montanhas altas da Judéia, em frente ao desfiladeiro que começa o Vale do Terebinto, cenário da infância e juventude de Davi. Então essas terras que pertenciam a Boaz ficam para Jessé e para a família de Davi. Exatamente. Eles estão aqui bem instalados entre Belém e Hebrom, que está bem atrás de nós também. E a gente pode precisar aonde seria a casa de Davi? A casa de Davi, infelizmente, hoje nós não temos como achar, porque ela está em algum lugar debaixo ali do setor da igreja
de natividade em Belém. Ok. É um lugar que não pode ser escavado, mas está a alguns quilômetros daqui, e era por aqui que eles plantavam o trigo e pastoreavam muitas vezes. Então Davi também com certeza passou por esse local, né? Com certeza. Grande parte da sua infância, Davi então viveu por aqui. Com certeza. É importante salientar que Davi era um jovem tenro quando ele é pedido pelo seu pai para levar mantimento para os seus irmãos. Que idade? Menos de 17 anos, lá no Vale de Elá. E por onde ele passa? Pelas terras da família, pelo caminho dos patriarcas e desce em direção ao Vale do Terebinto. Se a gente pudesse descrever em poucas palavras como que foi a infância de Davi e a postura dele, porque a gente lê e o que chama muita atenção é a descrição do relato bíblico, né, de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E para ser um homem segundo o coração de Deus, a gente imagina como é que ele era desde a sua infância, como é que era a relação dele, né, com o seu pai, a relação dele em relação a Deus, em relação à vida, essa pureza, ingenuidade que perdura aí. É verdade, eu acho que o relato bíblico nos dá pistas bastante interessantes. Uma delas era o fato dele estar sozinho com o rebanho. Lembra um pouco Saul, que estava, como a gente diz em hebraico, Nirbala Kelim, estava escondido atrás dos instrumentos agrícolas. Davi também era assim, era uma pessoa de trabalho, de tarefas, não se importava com as tarefas que ele tinha. E outra característica que a gente pode ver é que Davi fazia esse caminho de Belém para cá, e essa era a paisagem que ele viu, o Vale de Elá, e quando o pai dele pede para ir até lá, no Vale de Elá, ele não hesitou. Gente, se eu tivesse a idade dele, tão acostumado num lugar como esse, eu acho que eu hesitaria muito de ir para tão longe, uma terra que aparentemente eu não conheço tão bem. Que seria Naquela região. Esta região aqui embaixo, Ok. e que a gente vai conhecer. Mas nós veremos que é uma grande distância, 38 quilômetros, não é qualquer jovem que está disposto a andar, principalmente se for a pé. Sim. Né? Nem hoje, imagina 2.000 anos atrás ou 3.000 anos atrás, e Davi era assim, ele tinha um coração, era pau para toda obra, vamos à luta, vamos fazer a vontade do meu pai ou a vontade de Deus. E isso mostra que é um coração aí com propósitos. Dá para passar o dia aqui imaginando como que Davi viveu aqui, as reflexões que ele tinha, as experiências que ele teve, né, com Deus, com sua família, com as ovelhas, né, às vezes no momento em que os próprios irmãos o rejeitavam, mas a gente percebe que ele não se sentia sozinho, né, porque ele tinha essa conexão muito forte. Né? Se nós olharmos para um campo como esse campo que está aqui à nossa frente e ouvirmos o vento, é como se a gente pudesse ouvir também um grito de sua mãe ou de seu pai. Davi, o profeta Samuel está te esperando, né? É muito interessante a gente poder entender isso, o contexto de uma família que era uma família agrícola, uma família, provavelmente, apesar da briga dos irmãos, unida, né? Unida no trabalho, na disposição e com coração para servir a Deus. Então aqui seria a descida de Davi para o Vale do Elá? Exatamente. Ele desceu tudo isso? Desceu tudo isso aí pelas colinas. Você vê que parece que são caminhos, né? Ele vai seguindo os contornos, descendo em direção ao acampamento de Saul que está lá atrás da montanha. É nesse momento que tem aquele confronto tão icônico entre Davi e Golias. Isso. É nesse dia. Levou provavelmente um dia para ele chegar lá, talvez uma noite, porque esse caminho é mais fácil de fazer de noite, menos quente, menos árduo, você faz o caminho de noite. Você chega no local do acampamento durante o dia, quando eles estão famintos para comer alguma coisa, então ele chega já servindo. E aí ele tem tempo de pensar, de refletir, de saber que Golias está afrontando ele. Então talvez no final da manhã fosse aquela batalha icônica, ou no começo da tarde no máximo, mas o ideal desse tipo de caminhada era mesmo de noite. Eu mesmo já fiz caminhada de 38 quilômetros durante o dia e você chega sem forças nenhuma, você chega completamente arrasado. Sim. Nós lemos que Davi fez essa caminhada e chegou com disposição. Então a única forma dele fazer esse tipo de caminhada era justamente caminhando de noite. À noite, ok. Assim como Josué e os soldados haviam feito também cerca de 300 anos depois. Agora Davi faz uma longa caminhada como essa, de noite, chega renovado, pronto para a batalha.
que ele nem imaginaria que aconteceria. Inclusive, você vai levar a gente lá e vai ser tema de um episódio aqui do Fora de Série, um episódio único sobre esse confronto e aonde aconteceu, porque esse lugar está preservado até hoje, né, Miguel? É verdade, Carolina, será um privilégio para mim mostrar essas maravilhas para vocês. Você mora aqui em Israel, né? Como que é para você estar aqui e poder contar não só para mim, né? Eu sei que você trabalha com isso, mais de 3.000 anos depois, uma história que não é só um registro, a gente consegue caminhar nela por aqui, né? É verdade. Nós acabamos de passar pela pilastra, o pilar aí de Milha, quando os romanos marcam os caminhos há 2.000 anos atrás, os mesmos caminhos dos patriarcas. Quando a gente vê um pilar desse, é como se a gente visse ali um carimbo da história bíblica. Quando eu olho aqui nos campos, os pastores de ovelha, as grutas dos pastores, as terraças das plantações, é como se eu pudesse ver aquela cena que está ali descrita na Bíblia de forma tão impar e tão imponente e que fala tanto aos nossos corações. Parece a saudade de uma terra prometida, uma terra que nos ensina a ter esperança num futuro melhor, de pessoas que eram simples, mas que Deus levou elas tão longe, a terem tanta prosperidade e a serem tão bem-sucedidas por causa da sua fé. Isso é um convite maravilhoso para a gente ter fé no caminho que estamos seguindo. Obrigada. Muito bonita, nem o que falar. E teremos mais episódios aí com Amém. você. Muitos locais aqui que a gente vai desbravar para contar para o pessoal que está nos assistindo mais ainda sobre a trajetória de Davi. Será um privilégio estar com vocês. Obrigada, Miguel. Tudo de bom. E obrigada a você por ter ficado aqui com a gente, por ter embarcado nessa viagem com a gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, teremos episódios inéditos direto aqui de Israel, da Terra Santa. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.